Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na Uni FM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre os rumos da saga do multiverso, do fantástico universo cinematográfico da Marvel, aproveitando aí o lançamento do filme Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E conversaremos com o integrante do Entre Pautas Podcast, Gabriel Kufner. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC. E também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira. E na técnica, ele, José Carlos Quartiero, o Zezinho, que me revelou aqui que corre até quando chove, né? Para ele não faz diferença. Agora, inclusive, né? Chove em Santa Maria, são 2h03 da tarde, 13 graus a temperatura, tá friozinho. E nessa volta às aulas aqui no UFSM, desejamos um ótimo semestre letivo a todos e a todas, os estudantes, calouros, calouras, veteranos aqui da nossa instituição. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 4 de agosto. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 4 de agosto na história do cinema, em 1889 nascia William Keighley, diretor de cinema dos tempos dourados de Hollywood. Atuou na Broadway, fez carreira na Warner Bros., dirigindo dramas de gangster com astros como James Cagney, Humphrey Bogart e Edward G. Robinson. Apesar de alguns tropeços durante a carreira, como por exemplo ter sido substituído no filme Aventuras de Robin Hood, Keighley assinou filmes marcantes como G-Man e The Street with No Name. Após se afastar do cinema, dedicou-se ao rádio. Em 1901, nascia o músico Louis Armstrong. Ele nasceu em Nova Orleans, pobre e vibrante. Louis superou uma infância difícil para se tornar um dos maiores nomes da música do século XX. Trompetista genial, dono de uma voz inconfundível e de um carisma sem igual, ele revolucionou o jazz e deixou um legado para toda a eternidade. O velho Scatmo, como era chamado, teve participação em diversas produções cinematográficas, como nos musicais Alta Sociedade e Hello, Dolly. Aniversariantes do dia. O cineasta, poeta e pesquisador cearense Rosenberg Cariri completa 72 anos. Suas obras mergulham fundo nas raízes populares do sertão, resgatando histórias de cantadores, festas e também mitos que tecem a identidade nordestina. Entre seus filmes estão Patativa do Assaré, Ave Poesia e Corisco e Dadá. Cariri se firmou como um dos grandes nomes do cinema contemporâneo brasileiro. O ator e cineasta Billy Bob Thornton faz 70 anos. Vencedor do Oscar de roteiro por Sling Blade, na corda bamba, Thornton é daqueles artistas que transitam entre o cinema independente e os grandes estúdios, sempre imprimindo uma autenticidade em seus papéis. E temos alguém que está trintando. A atriz Bruna Marquezine faz 30 anos. Desde pequena atuou na televisão em diversas novelas. No cinema, participou de filmes como filmes da Xuxa, né, como Xuxa Abracadabra, de 2003, e também em obras como Vou Nadar Até Você, de 2019, e Besouro Azul, de 2023, esse feito nos Estados Unidos aí pela DC Comics. Também no dia 4 de agosto, temos que lembrar algumas despedidas marcantes aí da história do cinema.
Em 1962, perdíamos Marilyn Monroe, símbolo de beleza, sensualidade, fragilidade, mas também com uma atuação digna de Marilyn Monroe. Sua imagem permanece como um dos maiores ícones da cultura pop. Ela tinha apenas 36 anos quando faleceu e deixou grandes atuações como em Os Homens Preferem as Loiras, de 53, O Pecado Mora ao Lado, de 1955, Quanto Mais Quente Melhor, de 59 e Os Desajustados, de 1961. E, em 1970, nos deixou o ator Oscarito, aos 63 anos. Nascido na Espanha e naturalizado brasileiro, o humorista e ator conquistou o público com seu talento cômico, especialmente em parceria com o Grande Otelo, no período das chamadas chanchadas brasileiras. Ele foi um artista completo. Foi palhaço, trapezista, violinista, músico, cantor e um eterno mestre da gargalhada. Seus principais filmes foram Carnaval Atlântida, de 52, Matar ou Correr, de 1954, Nem Sansão nem Dalila, de 55 e O Homem do Sputnik, de 1959. Há 80 anos, em 1945, os cinemas de rua de Santa Maria traziam os seguintes filmes. No imponente Cine Imperial, tínhamos Ali Babá e os 40 Ladrões, dirigido por Arthur Lubin. Neste conto fantástico, ambientado em uma exótica Bagdá, Ali Babá, órfão de um califa traído, se refugia no deserto e cresce entre os lendários 40 ladrões. Já adulto, ele retorna para liderar a resistência contra a tirania do usurpador, enfrentando traições, armadilhas e o peso de sua herança. Um épico colorido, repleto de ação, romance e magia, e estrelado aí por Maria Montez e John Hall. E no Cine, uma dupla sessão de Far West, onde o ouro não é lei, em duplo com a série cinematográfica Vigilantes da Lei. E agora vem a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. E hoje nossa trilha sonora será o som das músicas de Louis Armstrong, que integram vários filmes relevantes. E começamos com High Society Calypso, que está na trilha sonora do filme Alta Sociedade, de 1956, dirigido por Charles Walters. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Desde o lançamento de Homem de Ferro em 2008, a Marvel Studios não apenas criou uma das franquias mais lucrativas e reconhecíveis do cinema, mas também mudou hábitos de consumo, transformou personagens de quadrinhos em ícones globais e influenciou toda uma geração de espectadores e produtores. Mas, passados mais de 30 filmes, séries interligadas e eventos cinematográficos como Vingadores Ultimato, os ventos parecem ter mudado. Em 2021, começou a denominada Saga do Multiverso, com o filme Viúva Negra. E na semana retrasada tivemos a estreia de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Hoje nos perguntamos, quais são os rumos dos filmes da Marvel? O modelo dessa saga se esgotou? O multiverso aproximou ou afastou o público? Há espaço para renovação criativa dentro desse universo? E o que esperar das novas apostas com o retorno, aí provável retorno dos X-Men, e também aí com o Quarteto Fantástico e as novas fases que estão aí para redefinir e fechar a saga do multiverso. Para nos ajudar a entender esse cenário em transformação, vamos conversar com um integrante do Entre Pautas Podcast, apreciador de filmes da Marvel e especialista, poderia dizer, Gabriel Kufner. Tudo bem, Kufo? Muito bom dia e boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra poder retornar a esse programa maravilhoso e principalmente para agora a gente falar do que o Sr. Macari mais gosta, filmes de super-herói. Me acusam de ser Marvete, eu sinceramente gosto ainda mais da DC, mas eu gosto muito da Marvel também e agora vamos tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no universo.
Pois é, Cufa, a gente sempre, né? Eu, assim, não posso dizer que sou um admirador de filmes de super-herói, ainda que eu seja muito fã, assim, do Batman e também do Superman. Eu gosto de alguns filmes do Superman. Esse né? último. Esse último ok, né? Mas assim, eu, claro, venho como cinéfilo, né? Eu venho acompanhando todo esse processo aí desde 2008, né? Lá com o Homem de Ferro e assisti boa parte desses filmes da Marvel aí na sala de cinema. Alguns momentos icônicos, né? Como, por exemplo, aí alguns filmes do Homem-Aranha, né? Esse último, por exemplo, né? Que foi um filme-evento também grandioso. Os filmes que encerraram lá a Saga do Infinito também. Mas eu fico me pensando assim, né? Principalmente acompanhando essa saga do multiverso, que ela é muito confusa e com muitas pontas, né? Que parece serão difíceis de serem ligadas lá nesse encerramento de saga aí da fase 6, que é para onde está encaminhando agora, né? Os próximos 3 filmes seriam esses filmes que encerrariam, né, a saga do multiverso. Mas eu quero começar te perguntando, Cufo, se essa franquia... Como é que tu avalia, né, o momento atual cinematográfico da Marvel, né? Principalmente de cinema, né? Eu sei que tem as séries, que tem os quadrinhos, enfim, mas aqui a gente fala mais de cinema, né? Como é que tu avalia esse momento cinematográfico aí dos estúdios Marvel? Perfeito. Bom, como tu mencionaste, né, tem as séries de TV também, mas eu acho que elas são mais complementares, né? O principal acaba sempre indo para as telonas. E a verdade é que tinha uma grande incógnita depois do filme-evento Vingadores Ultimato em 2019 de o que ia acontecer nos próximos projetos e nos próximos anos do universo Marvel. E ficou claro, na verdade, é uma verdade absoluta, que o universo ele estava indo para um lado que teve que ser mudado de última hora, com o planejamento do vilão sendo o Kang, que foi vilão no Homem-Formiga 3. Aí teve problemas pessoais que acabaram demitindo ele dos projetos, ele acabou saindo do universo. Mudaram o nome do próximo filme dos Vingadores. O ator é o Jonathan Majors, Isso né? mesmo, o Jonathan Majors, né, que se envolveu ali em agressão à esposa dele, alguma coisa assim, e acabou sendo afastado dos filmes, né? O nome do próximo Vingadores era para ser Dinastia Kang, eles estavam construindo para ele ser a grande nova ameaça. E agora isso teve que ser tudo remodelado, com o novo filme agora se chamando de Doomsday. Não sei como é que ficou o nome em português, né? Que vai estrear no fim do ano que vem. E que vai ter agora o Robert Downey Jr. voltando, dessa vez como o grande inimigo, sendo ele o Dr. Destino. E tu acha que essa franquia, né, ela ainda tem esse impacto cultural que ela teve lá, principalmente ali com os Vingadores lá, né, o Guerra Infinita e o Ultimato? Eu acho que muito se perdeu, tanto por se tornar uma bagunça em que um filme vai para um lado, outro filme vai para o outro. A gente teve os Eternos, que até agora não teve nenhuma outra ponta. A gente teve o Homem-Formiga 3, que além de ser um péssimo filme, quis ir para um lado que a gente viu que não vai dar em nada. A gente teve o Thor 4, que também é outra vergonha. A gente teve o The Marvels, que tu pode nos agregar um pouco. É bom mesmo. Eu vi o The Marvels justamente para esse programa, era o que faltava para eu assistir, né? Eu vi esse final de semana agora e, por favor, olha... É bem ruim. Muito complicado, assim, ó. Então, né, diferente da fase anterior, né, a fase do infinito, quando a grande ameaça era o Thanos, as coisas iam se caminhando tudo para um lugar. Elas foram meio que sendo centralizadas. E até agora elas não estão sendo. Esse último filme do Quarteto Fantástico até já encaminha um pouco o que a gente vai ver em seguida, né? O pós-créditos do Thunderbolts faz um pouquinho disso também, mas ainda é tudo muito vago, muitas dúvidas. A gente não tem nem sequer uma noção de quem que vai ser, digamos que o principal super-herói que vai comandar o restante dos Vingadores contra o Dr. Destino. Tem rumores que o Reed Richards, do Pedro Pascal, né, o Senhor Fantástico, iria ser esse personagem, mas devido à recepção controversa do Quarteto Fantástico, ele vai ter uma participação bem menor em Vingadores, então as bagunças seguem acontecendo. Falaram inicialmente que o próximo filme do Homem-Aranha ia se passar depois do próximo filme dos Vingadores. Agora eles adiaram o filme dos Vingadores e o filme do Homem-Aranha vai se passar na cronologia antes.
Então continua uma bagunça e a relevância certamente diminuiu consideravelmente. Até porque o próprio público, né, que foi formado aí por essa saga do infinito amadureceu também, vamos colocar esse ponto, né? E essa nova geração aí talvez seja bastante confusa, né, com essas idas e vindas aí desses multiversos que não levam, por enquanto, a lugar nenhum, né? Mas tu achas que isso, de certa forma, atinge assim, o público? Tu acha que o público chega a estar cansado desse tipo de filme, né? Eu sempre lembro da fala do senhor Martin Cinema Scorsese, né? Que ele coloca que os filmes de super-heróis, e principalmente os da Marvel, né, não são cinema, né? Uma palavra bastante forte, né? De respeito à opinião do velhinho, né? Mas tu achas que o público está se afastando, está se distanciando? Porque a gente vê as bilheterias hoje e elas continuam altas, assim. Talvez não na expectativa que o pessoal da Marvel gostaria que fosse. Mas, por exemplo, né, até depois no Giro da Notícia a gente vai mostrar aí que as bilheterias dos filmes de super-heróis são as que estão liderando aqui no Brasil. Tu acha que o público tem se afastado um pouco desse tipo de filme de super-herói? Eu acho que sim, porque a gente consegue compreender, voltando ali à reta final da Saga do Infinito, que, por exemplo, antes do Ultimato, que foi o filme mais icônico, a gente teve o filme da Capitã Marvel, que era um personagem pouco conhecido, que ninguém deu muita importância, e mesmo assim bateu 1 bilhão de bilheteria. E a gente está tendo projetos agora que tem uma qualidade ainda superior ao do Capitã Marvel, que é um filme bem medíocre, mas que não tiveram uma bilheteria tão boa assim, como foi o caso do Thunderbolts. E antes, os filmes, simplesmente por serem da Marvel, já tinham bilheterias astronômicas. E agora, como a gente veio de algumas produções que deixaram bastante a desejar, como tu falaste do The Marvels, o Thor 4 e o Homem-Formiga 3, isso acabou resultando numa desconfiança dos fãs. E nem todos eles estão se dirigindo às salas do cinema quanto antes. Eu não sei como é que estão os números do Quarteto Fantástico, e eu até acho que vai ir relativamente bem, mas eu acho que as bilheterias, apesar de boas, ainda são um indicador de que as coisas não estão tão bem quanto poderiam. Até para ressaltar aos nossos ouvintes, né, que bilheteria alta não significa bons filmes, né? A gente está aqui falando do mercado, né, nesse sentido, né? E, Cufo, a gente percebe, né, a diferença da primeira saga do infinito, né, que nós tínhamos lá o Tony Stark, o Steve Rogers, a Natasha Romanoff, né, que são personagens que encerraram aí os seus arcos, né? Inclusive a Natasha Romanoff, que acaba lá daquela forma, né, o Vingadores Ultimato, né, e aí começa justamente a nova saga aí com o filme da Viúva Negra, né, eles, né, parece que deixaram aí um espaço muito aberto, né, tu destacou antes, né, que tu não sabe quem será o líder, né, dos Vingadores aí. Mas tu apostaria, é uma questão de aposta mesmo, né? Tu apostaria aí em algum personagem? O Homem-Aranha teria potência para comandar essa reta final de universo? Eu acho que comercialmente, entre os personagens que ainda estão vivos, eu acho que teria que ser ele ou o Thor. Temos o Thor ainda. Temos, né? o Thor ainda. Ele foi o único, eu acho, dos principais Vingadores que ainda tá firme e forte, né? Já que o Hulk ainda é uma confusão, né? Volta e meia ele aparece transformado, daí não conseguiu mais se transformar e tal. Eu acho que se eles pegarem mesmo... Tinham rumores que apontavam que seria o novo Capitão América, né? Que é o ex-Falcão, me fugiu o nome do ator. Mas eu ficaria bastante decepcionado se fosse ele, porque eu acho ele um personagem fraco, que sempre fez um bom papel de coadjuvante, mas que não tem nem 2% da bola que o Steve Rogers e o Downey Jr. tinham para fazer esse papel. Eu gostaria de ver o Homem-Aranha como esse nome, mas até por uma questão legal de ser um personagem da Sony e tal, eu não sei se a Marvel Studios vai querer colocar um personagem que tem tantas controvérsias no seu contrato para poder estar nos filmes como esse papel principal. Beleza. E, Cufo, a gente também vê, né, que essa interligação de universos, né? Tu falou da questão das séries, que elas funcionam mais, né, como complementos, assim, né? Mas são conteúdos, né? Que às vezes parece que se tu perde alguma ponta, né, tu perde boa parte, né, do conjunto da obra, né? Tu acha que esse formato, né, que aí vamos entrar no formato da Marvel, né? Tu acha que esse formato aí de conexão de mídias, né, de pensar
tudo como se fosse uma saga única, né? Porque ela é dividida em fases, né? Tu tem a saga do infinito, Do né? infinito. A primeira parte, a fase 1, 2 e 3, depois a fase 4, 5 e 6, agora a saga no multiverso. Mas é tudo como se fosse uma única coisa, né? Tu acha que esse formato aí pode estar atrapalhando os criadores, né? Porque isso também tem a questão dos criadores que são contratados para fazer os filmes, né? É claro, tudo muito em volta do Kevin Feige, que é o grande produtor, o chefão, né? Mas tu acha que esse volume de criadores com ideias diferentes, né? Tu falou aí do Eternos, né? Que tem uma ganhadora de Oscar, né? Aí tu tem um outro filme, né? Que é alguém desconhecido, né? Como é que tu acha que isso mais atrapalha do que ajuda a produção de uma forma mais orgânica desse universo aí da Marvel? Eu acho que o universo Marvel ele tem ficado cada vez mais hostil a quem quer assistir ele pela primeira vez sem ter muito conhecimento. Porque daí vem essa preocupação, pra eu estar a par do que vai acontecer no Vingadores do ano que vem, eu vou ter que ver, sei lá, uma dúzia de séries, mais de 30 filmes e tal. E o próprio Kevin Feige, né, que é o produtor executivo desse universo, ele falou que isso vai cair um pouco para eles tentarem fazer as histórias ficarem mais receptivas a novos ouvintes, como foi o caso do Quarteto Fantástico, né, que se passa num novo universo. Ele é um filme introdutório e eu acho que eles vão se esforçar para deixar cada vez menos necessário tu ter que consumir conteúdos anteriores, até porque os estúdios Marvel têm feito na medida da quantidade, não da qualidade. O Kevin Feige também falou que vai reduzir a frequência de produções e elas têm sido majoritariamente mais fracas do que poderiam. Então, eu acho que não está muito receptivo para quem quer conhecer o universo e talvez fique um pouquinho mais a partir de agora. Só para o público ficar atento, né? Veja só, são 17 filmes que compõem a saga do multiverso, né? Faltam ser lançados 3 ainda, né? Então, olha só, em 2021 nós tivemos A Viúva Negra, o Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, Isso. Os Eternos e o Homem-Aranha No Way Home, né? O Sem Volta para Casa, né? Então, 4 filmes em 2021. Em 2022, 2021 ali pegando ainda o período, né, pós-pandemia, o período ali ainda da pandemia, né, pegando esse momento da reabertura, né. Aí 2022, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Thor, Amor e Trovão e também o Pantera Negra, Wakanda Forever. Então, 3 filmes em 2022. 2023... O Homem-Formiga, né, no Quantumania, né? Como é que é o título em português? Homem-Formiga é a Vespa Quantumania, eu acho. Isso, Quantumania. E a Vespa, né, importante. E o Guardiões da Galáxia 3, volume 3, aí do James Gunn, né, 2023 também. E também as Marvels, né? Então, mais 3 filmes em 2023. 2024, Deadpool e Wolverine... E só. Isso. E só esse, né? E em 2025, nós já temos 3 filmes novamente. Capitão América, O Admirável Mundo Novo, né? O Thunderbolts ou Os Novos Vingadores. Vou te perguntar sobre isso. E também o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E os próximos lançamentos serão o Homem-Aranha Brand New Day, 2026. Ficou como Um Novo Dia. Um Novo Dia, né? 31 de julho de 2026. Em um ano praticamente, né, para o lançamento desse filme. E em 2026 também tem o Avengers Doomsday, não tem título em português ainda. E em 17 de dezembro de 2027, Avengers Guerras Secretas. Então é esse aí para fechar a saga no multiverso. Então veja só, né, quantos filmes, e olhando assim em perspectiva, tem muita coisa complicada nesse meio aqui, com essa mistura toda. Eu ia te perguntar justamente sobre o Thunderbolts, né? Uhum. Os Novos Vingadores, que foi uma campanha incrível de marketing que foi feita, né? Eles serão os Novos Vingadores? Aí vem novamente a falta de planejamento claro que nos deixa com muitas dúvidas. Eu não sei se eles vão se ingressar no grupo de Vingadores, eu não sei se eles vão ser um grupo à parte, como os Guardiões da Galáxia foram nos filmes anteriores dos Vingadores. Eu acho até mais provável que seja assim, como um grupo assim, não tão certinho, mas que tá ali para ajudar e talvez gerar um humorzinho, uma interação interessante. Mas a gente vai ter que esperar para ver, porque é tudo ainda muito confuso, né? Agora, pelo menos, a gente vai ter 3 filmes, assim, que pelo menos se propõem a ser bastante importantes, né? O Homem-Aranha Brand New Day, caso tu não saiba, que já tá tendo suas filmagens nesse exato momento, lá em Glasgow, vai contar com o Hulk,
do Mark Ruffalo, o Exterminador do... Punisher, na verdade, não é Exterminador. Não lembro o nome dele em português, do ator aquele que fez o The Walking Dead também. E então, assim, é um filme que já se propõe ser bastante grandioso e depois a gente vai ter o Vingadores Doomsday, que tu falou sobre os X-Men, já estão escalados para o filme todo. Boa parte dos atores clássicos dos filmes do Bryan Singer, como o ator do Ciclope, o Ian McKellen, o ator do Professor Xavier também, entre outros também. Então, assim, é muito nome para um filme só. A gente só tem como teorizar e vai ser bastante confuso, eu diria. Muito bem. Vamos ouvir mais uma música agora para dar uma quebrada aqui, depois a gente volta a esse bate-papo aí sobre os rumos ou, né, o trem desgovernado que nós temos na Marvel. E vamos ouvir agora Back in Blue, que está no excelente documentário Trilha Sonora de um Golpe de Estado, de 2024, dirigido por John Greenproes, que é filme que trata aí sobre um episódio da Guerra Fria que levou os músicos americanos Abbey Lincoln e Max Roach a invadir o Conselho de Segurança da ONU em protesto contra o assassinato do líder congolês Patrice Lumumba. Então aí, Back in Blue, Louis Armstrong. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí, Louis Armstrong. Cufo, a gente citou aqui os filmes aí que compõem, né, a saga do multiverso, e vou fazer aqui uma proposta, né? Vamos aqui dar assim uma indicação para os nossos ouvintes. Quais são os teus 3 filmes favoritos e aqueles que tu indica assim que as pessoas merecem, né, gastar seu tempo aí para procurar esses filmes e assisti-los. E também diga que você que diz para eles passem longe desse. Eu sei que teria mais que um, tá? Tem uns 5. Mas diga só um, tá bom? Beleza. Então, uma menção honrosa antes dos 3, que é o Shang-Chi, que eu acho ele divertido. Eu acho ele é mais do mesmo, ao mesmo tempo ele é diferente, por ser de uma cultura oriental, na minha opinião, com ótimas cenas de ação. Mas como ele não agrega em nada pro futuro da franquia, eu acho que ele é só um bom passatempo, assim, temporário. Mas os 3 eu acho que não tem como não começar com o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, pelo ícone que é, pelo impacto e por a gente ter uma sequência direta, né, que vai ser o Homem-Aranha Um Novo Dia, que a gente vai ver o Peter Parker agora sem ninguém lembrar quem ele era no mundo e a gente não sabe no que isso vai dar. E com certeza com novos vilões, que a gente ainda não sabe também quem vão ser. Não tem como não recomendar também o Thunderbolts, que no meio de um caos e um monte de problemas é um filme que não propõe nada, assim, não se espera nada demais. Pega um monte de personagem aleatório que ninguém deu muita bola e faz ali uma mistura bem interessante. Pra mim é um filme extremamente entretível, assim, tu consegue desfrutar bem. Eu acho que tem uma ameaça interessante, tem cenas marcantes, tem bom desenvolvimento de alguns da trupe, outros eu acho que são bem figurantes. Mas eu acho que é um bom alívio para as bombas que a gente estava tendo. E para mim, o filmaço da saga do multiverso é Guardiões da Galáxia 3, que para mim é um filme extremamente poético dentro do patamar de filmes de super-herói. Eu acho que ele pega um personagem que até então era só um alívio cômico e faz dele um dos mais bem desenvolvidos da saga. E eu acho que, pra quem gosta de filmes de super-herói, é um filme imperdível, Guardiões da Galáxia Volume 3. E tu passaria longe de qual, assim? É difícil escolher um, tá? Eu acho que eu ainda... É assim, eu fico entre o Thor 4 e o Homem-Formiga 3, mas eu ainda diria o Homem-Formiga 3, porque pelo menos o Thor 4 é engraçadinho, vai. Mas o Homem-Formiga 3, por ser muito estúpido, por não agregar em nada, já que eles mudaram quem que vão ser os inimigos e tal... E por ser assim, um filme que, na minha opinião, ofende o intelecto humano. Se tu não quer se incomodar, pode ficar longe de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Muito bem. Eu também indicaria o Homem-Aranha, né? Foi uma experiência bem interessante que eu tive na volta aí da pandemia. Foi
filme de 2021, 17 de dezembro de 2021 foi a estreia, né? Qual que é o teu Aranha favorito? Dentre todos ali? É, aqueles 3, Ah, cara, é muito difícil, olha. É mesmo? Eu acho que é o primeiro lá, né? Sim. Que daí vem lá os filmes do Sam Raimi, né? Mas eu não sou um detrator aí do jovem Homem-Aranha de agora, viu? Eu sei que tem muita gente que não gosta, Sim. né? Mas eu também colocaria esse Homem-Aranha aí no patamar aí de filme diferenciado aí da Marvel, né? Assim como colocaria também o Pantera Negra, Wakanda Forever, que é um filme difícil, né? Porque, afinal de contas, o protagonista morreu de verdade, né? Sim, e eles já começaram o filme com ele falecido, Isso, né? Então tem todo esse impacto também. Eu lembro que foi muito bonito ter visto esse filme no cinema também. É um filme de 2022, né? Dirigido pelo Ryan Coogler, aí, que está na crista da onda aí com Os Pecadores, né? Agora. E, então é um filme que eu gostei muito também. Não vou dizer que eu achei péssimo Guardiões 3, tá? Mas não é um filme que, para mim, ele é um bom entretenimento, né? Mas eu não colocaria nessa lista, mas entendo aí a perspectiva de vocês. Mas o Thunderbolts foi um filme que eu vi agora também recentemente e foi uma grata experiência, até foi assim um alívio, né? Exato. De pensar que, olha, ainda é possível. Sim. Mas, dentro dessas possibilidades, veio na sequência o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que teve a sua estreia, né? E olha, cara, não sei se foi uma regressão, viu? Eu vi muitos críticos elogiando o filme, falando que é um filme bonito e tal, né? Parece aquelas falas bem assim patrocinadas, inclusive, né? E eu acho que isso é um problema, né? Porque a gente vê que muitos influenciadores, né, e críticos, alguns críticos ou influenciadores que nem são críticos, mas que falam sobre cinema, né? Eles são patrocinados aí pelos grandes estúdios, pela Disney, né? Que é a dona da Marvel, afinal de contas, né? Então fica bem complicado assim quando é direcionado assim para que as pessoas consumam um produto que não é exatamente aquele produto que eles estão propagando, né? É um filme ok, na minha visão, né? Um filme que, como todos os filmes do Quarteto Fantástico até hoje, nenhum funcionou. Os personagens, eles são bem problemáticos. Acredito que aqui os atores são melhores do que dos outros anteriores, né? Eu diria que os personagens ainda foram melhor escritos. Melhor desenvolvidos também os personagens, né? A questão da família, né? Um aspecto que está mais estruturado. Não ter a história de origem é um ponto positivo também. Mas, enquanto filme, olha, chega inclusive a fazer com que o grande vilão aí que está se propagando, né, o Galactus, né, seja alguém completamente sem força, né? Afinal de contas, o filme dá uma resolução para isso em alguns momentos. Não vamos entrar em grandes spoilers, né? Porque quando a gente fala de cinema, é evidente que algum spoiler vai ter, talvez. Vai soltando. Um impacto pode ser maior que o outro, né? Mas eu acho que é um filme bem problemático, assim, como ele tenta se resolver. E por isso que também não colocaria nessa lista, e acho que ele é um regresso em relação ao Thunderbolts, que prometeu algo bastante positivo, né? E como tu já falou do Homem-Formiga, eu vou dizer o Thor, Amor e Trovão, que é um filme sem fundamento algum. Parece que o Taika Waititi, né, quis fazer um filme mais engraçado, mais descolado, engajado no caso, né? E acabou fazendo algo tenebroso, né? E eu lembro que na época o filme saiu em julho de 2022, e no final do ano saiu o Pantera Negra, né? O Wakanda Forever, e eu lembro que né? Parecia que era algo assim, é um filme muito ruim e um filmaço, né? Aí o filme que vem depois, é evidente que ele vai parecer melhor do que ele pode ser exatamente, né? E tu sabe que eu não sou fã do Wakanda Forever. Ah, tu não é fã do... Eu achei ele bem mediano. Tá, não, tudo bem. Me faltou um personagem principal ali, sabe? Que infelizmente o Pantera Negra, né, fica aí apenas naquela mensagem, né, naquela ideia ali que é lançada, a homenagem, né. E aí 2 filmes desse universo aí, que é Os Eternos, né, que é um filme da Chloe Zhao, vencedora do Oscar, dirigiu um filme que ela tem toda uma ideia autoral, mais intimista e tal, né? Para quem não viu o Nome the Land, fica aí a recomendação também. E o Eternos aqui é um filme que coloca uma diretora intimista para fazer um filme, né, que teria que ter talvez uma outra dimensão assim narrativa, né?
E as Marvels, né? Que seria um outro filme aí mais recente, que eu vi, dirigido pela Nina da Costa, né? Que é um filme bem problemático porque também, né, é um vai e vem que tu acaba se perdendo no meio do vai e vem, né, entre as Marvels, né, e não leva a lugar nenhum. E né? na minha opinião tem 3 protagonistas que nenhuma delas podia ser protagonista, sabe? Pois é, talvez a Capitã Marvel. Eu acho que já Talvez. não deu muito certo no primeiro filme dela. O problema da Capitã Marvel dizem que é a atriz, né? Que ela nem ela gosta de fazer o papel, né? Aí Então, fica complicado, né? Tu contrata um jogador que não quer jogar no teu time e não dá, né? fica difícil. Sobre a Chloe Zhao, me passa uma impressão que foi muito comercial essa contratação. Tanto que aquele filme saiu justo no boom que começaram a ter as séries de TV da Marvel. E a história dos Eternos tinha que ser uma série de TV. É um filme que tem 8 personagens super importantes que não tem desenvolvimento algum e que tinham que estar numa série de TV para ter o seu espaço adequado. Só que, obviamente, a Chloe Zhao não ia fazer uma série, né? Então, colocaram no cinema e daí foi o filme mediano e esquecível que foi e sem nenhuma consequência até então para o universo. Maravilha. Uma questão que a gente sempre conversa, né? Inclusive lá com a galera do Entre Pautas, né? Um abraço pro Alexandre Labella e também pro Dudu. Se formou agora aqui. Parabéns, Dudu, pela formatura, né? Foi no sexta-feira passada, né? Num dos cursos de engenharia da CT, Controle né? e automação. Controle de automação, né? Mas eu sempre comento, né? Que o que eu não gosto é justamente dessa ideia de um filme não terminar em si. Ou seja, sempre preparar o terreno para um próximo, né? Isso acontece porque aí tu não consegue resolver o filme, né? O roteiro, a narrativa do filme, joga tudo lá para os pós-créditos, os famigerados cenas pós-créditos, né? E eu percebo que a Marvel, ainda que no Thunderbolts tenha isso, né? Os bons filmes são aqueles que conseguem se resolver enquanto cinema, enquanto filme, ou seja, é um produto, né? Tu citou o Shang-Chi, que eu acho um filme muito legal também, porque ele é isso. Ele é um filme que tem início, meio e fim e tem cena pós-crédito? Tem. Mas até agora não voltaram nela. E então dela não é nada demais. Então assim, é aquela coisa, né? Então eu acho que quando o filme não termina em si, né, nessa experiência, sempre tentando interligar e não terminar algo, é bem problemático, né? Porque, claro, vai gerar hype, vai gerar comentário, vai gerar engajamento, que talvez seja o público que a Marvel queira, Sim, né? instigar, né? Instigar isso. Até porque aqueles filmes menos interessantes, muita gente paga o ingresso para ver o que vai dar de dica pro futuro, né? Então, também tem essa questão que o público da Marvel começou a se acostumar a gostar desse formato. E então é algo que eu vejo assim, que né, poderia ser resolvido aí, talvez com talvez não agora, né? Porque essa saga está terminando, mas talvez aí para as fases seguintes, fase 7, 8 e 9, né? Que certamente existirão, né? Por enquanto, o nome da saga próxima é Saga dos Mutantes, que seria focada nos X-Men, e com um reboot depois de Guerras Secretas. O Kevin Feige falou que ele não falou se vai ser um reboot drástico, de tipo, vai começar tudo do zero, ou se vai ser o que o pessoal chama de um soft reboot, que é assim um início mais sutil e tal, mas que as coisas vão mudar depois de 2027, elas vão. Maravilha. E para fechar nosso bate-papo aqui, já agradecendo a tua participação, tua presença aí, para falar sobre esse rumo, né? Esses rumos e o que foi feito até agora do universo da Marvel, né? Qual seria assim uma perspectiva sua, assim, né? Um caminho mais saudável para o futuro do estúdio, né? Talvez sejam menos filmes mesmo, como filmes pontuais, né? Filmes pontuais e talvez a questão dos temas e desligar essas fases que são interligadas. Pois isso que tu falou é fundamental, né? O filme tem que se bastar. Ele pode, assim, dar a entender que no futuro tal personagem vai se encontrar com outro e vai gerar alguma coisa, ok. Mas o filme tem que se bastar. Por exemplo, o Eternos mesmo tem um pós-créditos de um suposto irmão do Thanos, interpretado pelo Harry Styles, que daí tu fica, de onde, que, como, por quê? E até hoje não voltou e ficou isso mesmo, sabe? Então, assim, o filme tem que se bastar. Eu acho que no futuro eles podiam pegar a filosofia do James Gunn, de, por exemplo, só botar o filme para ser produzido depois que o roteiro estiver de fato finalizado, que é aquilo ali mesmo que os realizadores querem fazer. E que, por sinal, eu não sei se o James Gunn mesmo acertou no filme dele do Superman, mas enfim,
Eu acho que a filosofia, pelo menos, é pertinente. Filmes pontuais, bem elaborados, que sejam de início, meio e fim, que tu tenha a experiência completa em uma só produção para justificar tu ir lá e assistir sem essa sensação de que necessariamente uma coisa tem que se interligar à outra no futuro. Eu acho que ia ser mais interessante, mais honesto com o público. Maravilha. Tá aí, né, a participação Gabriel Kufner. Muito obrigado, Kufo, e nos veremos numa próxima aí, né? Agradeço pela oportunidade, foi um prazer falar aqui de filmes de super-heróis. Vou estar à disposição para quando quiser me escalar. Eu, como muito fã, estou muito ansioso para Homem-Aranha Um Novo Dia, apesar de eu ter muito medo que o filme seja uma bomba. E é isso, agradeço demais pelo espaço e eu desejo uma ótima tarde a todos. Muito bem, vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana passada. Quarteto Fantástico tomou a ponta aí. Quarteto Fantástico, primeiros passos, né? Liderando, seguido de Superman, Smurfs, Jurassic World, Recomeço e Como Treinar Seu Dragão. Aí o top 5, né? Nos cinemas comerciais aqui, tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis, tivemos as estreias de Amores Materialistas, dirigido pela Celine Song, um bom filme, um filme romance, né, que trabalha e tematiza questões sobre esse amor contemporâneo, né, explora dilemas de amor, desejo, ambição no mundo atual e se passa em Nova York, né, então tem toda essa ideia também desse universo aí entre a materialidade do amor e o sentimento, né, é um olhar bem sensível, vale a pena aí o pessoal conferir. Tem a Dakota Johnson, o Pedro Pascal, ele novamente, e o Chris Evans aqui também, né, fazendo esse trio aí que se relaciona em Nova York. Estreia também de O Ritual, de David Midell, que tem o Al Pacino no elenco, então vale já a curiosidade aí só por ter o Al Pacino, né? E também o filme baseado em fatos, né? Então vale a pena aí também o pessoal que quer um filme mais suspense e terror aí, O Ritual. E também a comédia de ação Família à Prova de Balas, né? São as 3 estreias da semana aí nos cinemas da cidade. Outros filmes seguem em cartaz, os sucessos de bilheteria, né? O Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, o Superman do James Gunn, o Jurassic World Recomeço, os Smurfs e também o Como Treinar Seu Dragão. Além deles, o Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado também segue em cartaz. A agenda cultural dos cineclubes aqui da cidade. O Cineclube Lanterninha Aurélio traz, no dia 7 de agosto, o lançamento do curta-metragem A Intrusa, produzido pela companhia Retalhos de Teatro, com a direção e o roteiro de Elker Paes. O filme foi um projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo, de apoio à produção audiovisual de Santa Maria também, e gravado aqui na nossa cidade no início de 2025. Tem livre inspiração no texto teatral homônimo de Maurice Maeterlinck e aborda temas sensíveis com um viés poético. Então fique ligado, a sessão acontece lá no auditório da SESMA e os realizadores estarão presentes também para um bate-papo após a sessão, né? Entrada gratuita. Notícias da semana. Notícia boa para Santa Maria e para o cinema gaúcho, né? O documentário Quando a Gente Menina Cresce, produzido pela TV Ovo, com a participação de estudantes da rede pública de Santa Maria, foi selecionado para o 53º Festival de Cinema de Gramado, um dos mais importantes e tradicionais do país. Dirigido por Nelly Mombelli, que já esteve aqui conosco, né, um bate-papo sobre a TV Ovo, o longa integra a mostra SEDAC e Essine de Longas Gaúchos e traz um olhar sensível e potente sobre um tema ainda cercado de tabus, a primeira menstruação. Mas o grande destaque está na forma como essa obra foi construída. É um diálogo direto com as alunas de uma escola de periferia de Santa Maria, colocando suas vozes, vivências e percepções no centro da narrativa. Inclusive, a Nelly esteve aqui presente também, né, no programa da Rejane, né, das 11 ao meio-dia, né, e falou sobre o longa. Né. O Festival de Gramado acontece entre os dias 13 e 23 de agosto, na Serra Gaúcha.
Então, parabéns à equipe da TV Ovo, às estudantes envolvidas, todos que levam, né, com muita garra essa questão do audiovisual aqui na cidade e leva para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. O Prêmio Grande Otelo, concedido anualmente pela Academia Brasileira de Cinema, anunciou seus vencedores aí na última quarta-feira. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui foi o grande vencedor do Prêmio Grande Otelo 2025, que foi realizado lá no Rio de Janeiro, né? O longa, que já havia feito história, né, ao se tornar o primeiro filme brasileiro a conquistar um Oscar, agora reafirma seu prestígio ao levar 13 estatuetas neste que é um dos principais prêmios do audiovisual nacional, né? E é um prêmio que acontece desde 2002. Ao conquistar as 13 estatuetas, ele se tornou aí o filme com maior números de vitórias nessa premiação. Com a direção do Walter Salles, atuações premiadas de Fernanda Torres e Selton Mello, o filme venceu, né, as categorias como melhor filme, direção, ator, atriz, além de prêmios técnicos, né, como som, efeitos visuais, trilha sonora. Emocionada, a Fernanda Torres afirmou que Ainda Estou Aqui começou no Rio de Janeiro e sente que deu a volta ao mundo estando de volta aqui com o Walter, e ela já está há 2 anos, né, com a Eunice Paiva, que virou uma segunda natureza dela, né? A Fernanda Torres sempre com mensagens bem potentes aí quando fala do filme e também da Eunice Paiva. Com o tema Cinema Brasileiro no Mundo, a cerimônia celebrou 30 produções, entre elas os destaques, para além do Ainda Estou Aqui, né, foi o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, o filme Babi, ou Baby, né, acho que Baby que é o correto, e a série também Cena. Momento Fofoca, ele está de volta aqui no nosso matinê. A nova campanha da marca American Eagle, estrelada pela atriz Sydney Sweeney, gerou polêmica nas redes sociais por supostamente promover objetificação feminina, racismo e ideias ligadas à eugenia. Na propaganda, a atriz aparece em cenas sensuais, enquanto um trocadilho com as palavras genes e jeans sugere que ela tem um ótimo jeans e implicitamente bons genes. A frase "meus genes são azuis" levantou críticas por associar beleza a padrões brancos e loiros, evocando discursos considerados elitistas e racistas. Internautas também apontaram machismo e hipocrisia, já que a campanha, com forte apelo sexual, diz apoiar a luta contra a violência doméstica. Apesar da polêmica, a ação rendeu bons resultados financeiros. As vendas da marca cresceram 10%, movimentando cerca de 200 milhões de dólares. A American Eagle se defendeu, dizendo que a campanha sempre foi sobre jeans, o jeans dela, a história dela. Bom, fica aí, né? Então, a polêmica que foi gerada a partir dessa campanha aí da marca American Eagle, né? E que conta aí com a Sydney Sweeney, que é talvez a atriz mais badalada do momento, inclusive para ser cotada aí como Bond Girl, entre outros papéis aí, né, com bastante importância. Muito bem, assim chegamos ao fim de mais um matinê ao vivo, em que conversamos sobre os rumos dos filmes da Marvel com Gabriel Kufner. Você pode ouvir este e os próximos programas, e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3. E no Spotify também, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @Rádios UFSM. E aí sim, nossa próxima sessão será no dia 11 de agosto, né? Então já convidamos vocês aí a colocar na agenda e se preparar para o nosso programa da próxima segunda-feira. Encerramos o matinê de hoje com a música Hello Dolly, de Louis Armstrong, que está na trilha sonora de Hello Dolly, filme de 1969, dirigido por Gene Kelly e com Barbra Streisand no elenco. E lembre-se, né? Cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.